Bom, estamos na Semana de Trânsito e hoje, 22 de setembro, é o Dia Mundial Sem Carro, cujo objetivo é provocar uma reflexão sobre o uso dos veículos automotores, de motos e de carros principalmente. Para falar sobre o trânsito, aqui no nosso programa, a gente recebe mais uma vez o Cristiano Gualberto, que é especialista na área. A gente convidou para que ele pudesse voltar aqui ao nosso programa justamente nessa Semana Nacional do Trânsito, onde a gente faz essa parada para fazer uma reflexão de como está o trânsito aqui na nossa cidade. Cristiano Garcês Gualberto é professor universitário e de cursos técnicos há 15 anos, já tendo ministrado cursos e palestras em várias cidades do sudoeste goiano para candidatos à primeira habilitação, como também cursos especializados na área de trânsito e transportes para condutores já habilitados. Possui formação em Ciências Contábeis, com mestrado na área de Educação pela UFG, com diversas outras pós-graduações, dentre elas em Gestão de Trânsito e Transportes. Cristiano é professor da FAC, SENAC e UEG, além de ser servidor público de carreira do Estado de Goiás. Cristiano, bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite e ter voltado aqui para falar conosco sobre trânsito. Bom dia, Elias, bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada FM. Mais uma vez, Elias, obrigado aí pelo convite. E agora, por um motivo mais que especial, falar um pouquinho sobre a Semana Nacional de Trânsito. Nessa semana que nós temos aí, por legislação, inclusive, o período de 18 a 25 de setembro, comemorado aqui no Brasil, de acordo com o nosso próprio Código de Trânsito Brasileiro. E é gratificante, Para mim é um prazer estar aqui podendo falar à população de Quirinópolis e região a respeito dessa semana importante, repito. Cristiano, dia mundial sem carro, não é possível a gente ser menos dependentes do carro? Daí a gente está falando de carro, de moto, de veículos, a gente tem uma dependência muito grande por eles, O que a gente pode fazer? Porque muitas vezes a gente acaba transferindo a responsabilidade um pouco, tentando transferir a responsabilidade dos problemas do trânsito para os veículos, enquanto os condutores, na verdade, são os maiores culpados. É possível a gente ser menos dependente disso? Com certeza, Elias. Claro que parte de cada um inicialmente, com relação a hábitos, E quando se fala em ser menos dependente do veículo, estamos falando de utilizar outras formas, outras alternativas para a locomoção. Aí a gente remonta a questão da bicicleta, principalmente, que é um meio de transporte que pode ser utilizado não somente nas pequenas cidades, mas nas grandes cidades também. Inclusive, existem em várias grandes cidades aí a utilização maciça da bicicleta. O detalhe é que no Brasil, infelizmente, nós não temos, até por questões culturais, não temos o hábito de utilizar a bicicleta como meio de transporte. E eu digo meio de transporte no sentido amplo mesmo, ou seja, para utilização no âmbito profissional. Evidentemente, e aqui em Quirinópolis não é diferente, nós temos vários adeptos da utilização da bicicleta para fins de lazer, para fins de atividade física. Mas quando se trata, e aí eu já estendo ao Brasil como um todo, quando se trata de utilização desse tipo de veículo como meio alternativo para evitar a locomoção através de um veículo automotor, esses números já são bem inferiores. Mas é claro, respondendo o seu questionamento, é importante que haja mais adesão por parte da população com a utilização de meios alternativos, e eu destaco a bicicleta, que é o principal deles, que é um tipo de veículo que vai possibilitar um condicionamento físico para o seu usuário e, consequentemente, também agradar o meio ambiente, uma vez que não há a emissão de poluentes. Então, seja em Quirinópolis, seja em qualquer outra cidade do Brasil, a meu ver, e a visão de vários especialistas também, seria a forma mais apropriada, Elias, de se manter o veículo em casa para poder evitar a emissão de poluentes, consequentemente, diminuir a possibilidade da ocorrência de um acidente de trânsito. Muitos motoristas, eu observo que são muito preguiçosos, na verdade. Ele quer estacionar ali na frente do comércio, bem na porta ou na frente do banco, isso mostra a dependência mesmo não quer andar nem 10 metros ali, de repente, se você virar ali a quadra, você consegue parar, ou na mesma quadra, mas não, tem que estacionar ali, inclusive cometendo infrações de trânsito, Exato, Elias, e isso se dá justamente por essa questão cultural que eu disse agora há pouco. Então, assim, nós estamos na Semana Nacional de Trânsito e o objetivo dela, de fato, além de outras questões, é promover uma reflexão sobre o tema.
né, como nós nos deslocamos nas cidades e os enormes problemas que nós temos aí com o uso excessivo dos veículos, que pode causar ao meio ambiente e à sociedade. Aí, é claro, quanto mais veículos no trânsito, obviamente, mais riscos de acidentes podem acometer, a emissão de poluentes também, claro, por conta dessas questões culturais. Lamentavelmente, nós temos aí muito essa questão de que o condutor, ele estando na direção de um veículo automotor, seja um veículo de 4 rodas, seja um veículo, uma motocicleta de 2 rodas, ou até mesmo um veículo de grande porte, a intenção, claro, sempre é que esse usuário utilize do veículo de modo a estacioná-lo o mais próximo do seu destino. Então acaba que isso, evidentemente, dependendo do ambiente, dependendo do local, pode causar conflitos no trânsito. E aí, claro, em ambientes, e a gente vê muito isso nas nossas cidades, né? A questão dos estacionamentos irregulares. Acaba que já tem essa problemática que você citou, e isso se agrava quando o condutor de veículo, ele estaciona o veículo em local proibido, né? Ou ele para o veículo em local realmente que não é adequado, e consequentemente isso coloca em risco tanto a segurança dos pedestres quanto a segurança de outros condutores e usuários da via de trânsito. No geral, na sua visão de especialista de trânsito, como é que está o trânsito de Quirinópolis hoje? No geral, está ruim. Está ruim por quê? Porque a gente analisa questões técnicas, evidentemente, né? E quando eu digo questões técnicas, eu não me refiro somente a uma sinalização, ou uma placa, ou uma ondulação, que o pessoal comumente conhece por quebra-molas, né? Nós temos aqui e aí eu já vou partir do princípio. Nós temos lá no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro todas as atribuições dos órgãos executivos de trânsito, estados, União e município, né? E se a gente for elencar todas essas atribuições, a gente vai perceber e comparar com Quirinópolis que falta muita coisa. Então eu já parto desse pressuposto, de que, de acordo com a legislação, nós temos uma série de observações que precisam ser implementadas, e aí eu olho para a prática, para a realidade, e isso não existe, né? Por exemplo, educação de trânsito. O Código de Trânsito prevê que o município ele tem que ter educação de trânsito de forma constante dentro do município. E eu não digo somente lá no Maio Amarelo ou lá na Semana Nacional de Trânsito, como nós estamos agora, mas de forma constante, 365 dias no ano, ter educação de trânsito. E aí, claro, entra a parceria com as escolas para que esses objetivos sejam alcançados. Esse é um ponto. Se a gente for analisar sistema de engenharia de tráfego, né? O nosso município, infelizmente, não tem uma direção de engenharia de tráfego, né? Um setor de engenharia específico para poder fazer todos os estudos necessários sobre a implantação, né, de ondulações, sobre a implantação de faixas de sinalização, de placa de sinalização, seja sinalização horizontal, seja sinalização vertical, né? Nós não temos agentes de trânsito a contento, sabemos muito bem disso. Quem está nos ouvindo, que é aqui de Quirinópolis, inclusive, sabe disso, né? Nós não temos agente de trânsito nas nossas vias públicas para poder orientar, para poder direcionar os condutores e, consequentemente, condutores, usuários de trânsito, e, consequentemente, multar também esses infratores nas nossas vias de trânsito, né? Nós não temos esse cuidado. E aí eu vou lá no Código de Trânsito, que trata claramente sobre o tripé da segurança no trânsito. E, claro, Quirinópolis, lamentavelmente, não tem essa observância. Aquele tripé que eu sempre costumo dizer quando a gente vem aqui nas nossas entrevistas: engenharia, fiscalização e educação. Então, eu preciso que a engenharia de trânsito, a engenharia de tráfego, o policiamento, ou seja, a fiscalização e também a educação de trânsito, esses três elementos que nós formamos um tripé, eles precisam estar alinhados, eles precisam estar conectados, para que realmente nós temos uma segurança no trânsito. E aí eu poderia dizer, opa, legal, a nossa cidade está de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Mas, infelizmente, isso não acontece, Elias. Como é que você analisa a nossa sinalização do trânsito hoje? Ela é razoável, a meu ver. A meu ver, ela é razoável porque nós percebemos um esforço, né, da administração em estar mantendo uma sinalização de trânsito em alguns pontos. E eu digo alguns pontos porque de fato alguns pontos, não são todos. Então, a partir do momento em que nós ainda temos deficiência na sinalização de trânsito, a nossa sinalização ela não está ótima, não está excelente. Ela está, de repente, boa, a meu ver, razoável, porque eu percebo um esforço nesse sentido, mas ainda há muito que avançar. Seja principalmente na sinalização horizontal e na sinalização vertical. Só que, claro,
existem vários pontos aqui na cidade, vários bairros, por exemplo, que foram recapeados recentemente, que ainda não foram sinalizados da maneira adequada, né? Então, assim, é preciso que haja esse comprometimento em se fazer essa sinalização horizontal e vertical, não é somente uma ou outra, são as duas, a sinalização horizontal e vertical, e aliado a isso, evidentemente, por trás é preciso que haja todo um estudo técnico, né? E aí eu volto a falar da questão da engenharia de tráfego, que faz todo esse estudo sobre o melhor tipo de sinalização, ou seja, o melhor local para se fazer essa sinalização da maneira mais apropriada, de acordo com o que prevê o nosso Manual Brasileiro de Sinalização. Então, a sinalização em Quirinópolis, ela, a meu ver, Elias, é razoável, tem muito que melhorar ainda, né? Cristiano, até que ponto todas essas deficiências que você apontou aí contribui para a ocorrência de trânsito, né? Dificilmente a gente tem um dia que não tem acidente de trânsito e muitos acidentes são graves, né? Exato, Elias. Aquela situação que eu costumo até debater com alguns outros colegas aí, algumas outras pessoas, né, e principalmente nos grupos de discussão a respeito do que fazer para diminuir a incidência dos acidentes de trânsito. Não somente em Quirinópolis, mas nas cidades como um todo. O que nós temos observado? Que quando se falta educação, o condutor ele é mais imprudente. Ele é mais imprudente, ele percebe que não tem, falta o conhecimento, falta a habilidade, né? Acaba que, aliado à falta de fiscalização, à falta de policiamento, ele percebe a impunidade. Percebendo a impunidade, ele pensa, bom, ninguém vai me multar, ninguém vai me fiscalizar, então eu faço do jeito que eu quiser. Trafega até de forma displicente. Sim, também, a gente né? viu aqui recentemente na cidade aqui, motociclistas fugindo da Guarda Municipal, e o pessoal da Guarda Municipal sabe muito bem disso, né? Tiveram um esforço tremendo aí para poder perseguir o meliante aqui na cidade, aqui empinando moto. Quer dizer, a gente viu esses vídeos circulando aqui na cidade, quer dizer, o cidadão brincando com as autoridades. Então, isso precisa acabar. Isso precisa acabar. E de que forma isso pode acabar, de fato? A partir do momento que houver realmente um esforço no sentido de buscar coibir e, claro, implantar esse tripé, como eu disse, de forma intensa. Policiamento, fiscalização e engenharia, porque aí a cultura começa a mudar. A cultura do cidadão, percebendo que há fiscalização, ele começa a perceber, poxa, agora tem um agente de trânsito ali na esquina, então não vou usar o celular, não vou avançar o sinal vermelho, não vou exceder o excesso de velocidade. Então acaba que todos esses fatores, diante dessa observância da fiscalização, da legislação, consequentemente o resultado lá na frente é o quê? A redução dos acidentes de trânsito. Então acaba que o que nós temos aqui em Quirinópolis, que vem acometendo muitos acidentes, que a gente até comentou na entrevista passada sobre o alto número de acidentes. Estava tendo acidente quase que todos os dias, recentemente, no mês passado, enfim, né, de julho para agosto, setembro. Então, assim, é justamente por falta da observância desse tripé. De novo, repito, engenharia, fiscalização e educação de trânsito. Agora, se isso realmente foi implementado através dos órgãos de trânsito, através das faculdades, que nós temos várias aqui na cidade, através das associações, das organizações não governamentais, dos voluntários, que são diversos aí, que poderiam contribuir de forma significativa para mudar essa realidade, eu tenho certeza que o cidadão, as pessoas começariam a mudar o seu comportamento e, consequentemente, nós iríamos ter uma redução nos acidentes de trânsito. E aí, só para poder conectar essa situação, né, de cada 100 acidentes de trânsito que nós temos hoje no Brasil, 90 são causados por falha humana. Ou seja, então, isso são dados estatísticos aí do Departamento Nacional de Trânsito, da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, da própria Polícia Rodoviária Federal, que comprova, em cada 100 acidentes, 90 são causados por falha humana. Ou seja, então, o fator humano dá para ser trabalhado. Você falou de celular, eu tenho observado aqui na cidade que o uso do celular não é só por parte de motoristas de carros, não. Eu tenho assustado com pessoas trafegando, conduzindo motocicletas, não é falando ao celular não, teclando no celular, que é mais absurdo, né? Porque se falar já é perigoso. Agora você imagina a pessoa tá ali dirigindo uma motocicleta e teclando no celular. Não tem condição nenhuma de dirigir de forma segura, né? Exato, Elias. Então, assim, e é um fator preocupante em relação aos dados de mortes que nós temos hoje no Brasil, e tem a ver diretamente com essa questão dos motociclistas, né? Só para que o ouvinte possa ter uma ideia, desde 2009, no trânsito em nosso país aí, as motocicletas, elas superaram, né? Os motociclistas, na verdade, superaram aí os pedestres como as principais vítimas fatais e não fatais no nosso trânsito. Ou seja, essa vulnerabilidade da motocicleta é de tal nível que a sua letalidade de acidentes aí chega a ser até 17 vezes. Olha só que interessante, 17 vezes maior que a dos ocupantes de um automóvel.
né? Então, assim, a categoria desses condutores aí concentra uma maior mortalidade na faixa jovem, inclusive, que é justamente essa dos motociclistas aí, que é uma idade ali que varia dos 19 aos 22 anos de idade aí. E claro, essa situação, Elias e ouvinte, ela se agravou principalmente, ela se alarmou por conta da pandemia, né? Principalmente pós-pandemia aí, com esses novos hábitos que nós tivemos, motociclistas aí tendo que ter deslocamentos mais rápidos, a questão da utilização, né, das teleentregas, atender prazos de uma forma mais rápida, acaba até mesmo para render mais ali a remuneração desses motociclistas. Isso colocou em risco a vida desses condutores, e é o que a gente percebe com muita frequência. Então, os riscos na condução e a alta velocidade das ultrapassagens, de certa forma, aumentaram consideravelmente o número desses acidentes. E claro, e esse motociclista, esse usuário desse tipo de veículo, ele faz muito uso do celular e acaba que isso distrai e, consequentemente, favorece aí, contribui para a ocorrência desses acidentes, né? O José Afonso, ele está falando assim, ele é lá de Sabará, Minas Gerais, está acompanhando a gente, está falando assim, eu como secretário-geral de trânsito, realmente o trânsito está muito perigoso, né? Tem que ter mais agentes, né? Fazer blitz educativa, nesse trabalho educativo que o Cristiano está falando aqui para a gente. Cristiano, quando do desfile aí do dia 6 de setembro, né, a gente viu a bagunça que vira o trânsito. A Avenida Brasil é a nossa via principal, corta a cidade de ponta a ponta, né, e ali quando não tem o trânsito na Avenida Brasil fica muito caótico, né? Como fazer, né, num dia de um evento como o desfile para que a gente não possa sofrer tanto? Porque fica muito caótico, muito perigoso, né? Então, essa questão do desfile aqui em Quirinópolis, né, para quem está nos ouvindo aí e é de fora de Quirinópolis, só para ter ciência, nós temos aqui o desfile 7 de setembro, ele acontece na verdade no dia 6, aí no final da tarde, aí após as 18 horas, na avenida principal, que é a Avenida Brasil. E aí nós temos aqui, paralela à Avenida Brasil, nós temos a Avenida Rui Barbosa, que aumenta o trânsito nessa avenida por conta, e eu destaco a Rui Barbosa porque é uma via que possui algumas rotatórias, e quando se fecha a Avenida Brasil para o desfile, ela recebe um grande fluxo de veículos vindo de outras localidades da cidade através de vias locais e vias coletoras para essa Avenida Rui Barbosa, para poder desafogar o trânsito, principalmente para as regiões mais adjacentes. Deixa eu só fazer um parênteses, Okay. Desculpa, Cristiano. A Rui Barbosa, né, ela tem uma problemática porque ela não tem o mesmo fluxo da Avenida Brasil, porque ela é pista dupla só num determinado trecho, depois ela se torna mão única, né? Exato, não tem o mesmo fluxo, né? Exatamente. Então, assim, ela chega aqui próxima à prefeitura, tem um pouco, até aqui próximo à rádio, ela Sim. já começa a se tornar uma via de mão única. Então, assim, acaba que isso aumenta consideravelmente o número de veículos. Então, o que seria interessante fazer nesse caso, obviamente, seria, aqui é uma opinião própria, né, uma opinião particular, seria orientar uma semana antes, de preferência, começar a divulgar através dos meios de comunicação do município sobre quais vão ser as vias de acesso, as vias de movimentação próximo à área do desfile, justamente para que o condutor comece a se familiarizar com essa situação. E claro, teria que ter, obviamente, mais agentes de trânsito para poder facilitar a orientação dos condutores. O fato que, independentemente dessa sinalização anterior, como eu disse, de divulgar antes, isso poderia ser suprimido, poderia ser resolvido também se nós tivéssemos mais quantidade de agentes, porque com isso iria em vários pontos da Avenida Brasil, da Avenida Rui Barbosa, por exemplo, e da Avenida, essa outra avenida que eu me esqueci o nome agora, que é paralela também a paralela à Avenida Brasil. Garibaldi Teixeira. A Garibaldi Teixeira é mais Lázaro Xavier. A Garibaldi Teixeira é a outra. Sim. Que é no sentido subindo ali. Então acaba que, se essas duas avenidas tivessem uma quantidade de agentes e nos cruzamentos especialmente aí para poder orientar esses condutores, acredito que esse problema seria resolvido. E seria até uma oportunidade, Cristiano, só te interrompendo, desculpa, até para fazer um trabalho de conscientização, porque ele tem muita gente circulando, seria uma grande oportunidade para esse trabalho de conscientização no trânsito, né? Diante da ausência do agente da autoridade de trânsito, Elias, o que acontece? O condutor, ele percebe justamente o que eu falei agora há pouco, percebe essa impunidade, e obviamente ele quer fazer do jeito dele. E é claro que esse jeito dele nessa situação não é de repente a maneira mais adequada, e acaba que o risco de acidente aumenta, as colisões, né, os abaroamentos
alagamentos, que acontece muito nesse tipo de situação, quando há uma movimentação aí de grande quantidade de veículos em um único ponto. Então acaba que com a presença do agente da autoridade de trânsito nesses locais, em pontos estratégicos, obviamente iria possibilitar a fluidez do trânsito. Então, com maior tranquilidade, então poderia fechar a Avenida Brasil tranquilamente para o desfile ali, que tanto a Lázaro Xavier quanto a Avenida Rui Barbosa iríamos ter uma fluidez no trânsito com tranquilidade. Não posso deixar de falar aqui do pessoal lá da Avenida Olídio Pascoal. Sempre que a gente vai falar sobre trânsito, eles participam com a gente, né, pedindo, né, para que a prefeitura, o órgão de trânsito, possa fazer alguma ação para impedir o excesso de velocidade lá, que é muito grande realmente. Né, outro ponto bastante preocupante é no Alto da Garibaldi Teixeira, próximo ali ao local onde as pessoas chamam de Trevinho, perto do posto União. Já há uns 3 meses eu presenciei uma equipe do Detran que esteve em Quirinópolis, fez uma demarcação no asfalto. Quem passar por aquele local ali pode observar, né, mas ficou só na demarcação e nada foi feito de concreto naquela localidade, muito perigoso. Cristiano, o Zigomar está falando assim: bom dia, Elias, por que não substituir os quebra-molas por pardais ou semáforos? A cidade de Quirinópolis, ela comporta mais semáforos? Comporta sim, Zigomar, parabéns aí pela participação. Então o que acontece? Só que aí eu repito, mais uma vez, é preciso que haja esse estudo preliminar para que possa os profissionais de engenharia de tráfego identificar os locais mais adequados à instalação de semáforos, por exemplo, né? A questão do pardal, do fotossensor, do redutor de velocidade, da mesma forma é preciso que haja um estudo técnico com relação à instalação desses equipamentos. Mas falando especificamente dos semáforos, se a gente observar, e quem é de Quirinópolis sabe muito bem disso, a Avenida Garibaldi Teixeira, por exemplo, vou citar o exemplo da Garibaldi Teixeira, é uma avenida de mão única, de sentido único, onde há em vários pontos, dependendo do horário, principalmente no início da manhã, por volta ali das 11h30 ao meio-dia e no final da tarde, há uma grande movimentação de veículos. Por quê? Porque além da Avenida Brasil, que é a principal da cidade, nós temos aí de um lado a Avenida Rui Barbosa, do outro lado a Avenida Lázaro Xavier, que ela só desce, e essa Avenida Garibaldi ela só sobe, né, no sentido ali, direção ao bairro São Francisco, dentre outros. Então acaba que ali recebe uma grande quantidade de fluxo de veículos. E muitos acidentes acontecem na Avenida Garibaldi Teixeira por conta da inobservância da sinalização de trânsito, ou seja, alguns veículos avançam, muitas das vezes tem a questão da pressa também. Então, com semáforos em alguns pontos estratégicos, nós teríamos aí, acredito eu, né, uma melhor fluidez, uma maior tranquilidade na questão da segurança no trânsito. Então, Zigomar, de fato, Quirinópolis comporta sim a instalação de mais semáforos. Nós estamos aí, né, com aproximadamente 48.500 habitantes, uma cidade aí que há a presença, de acordo com o Detran, de mais de 13 mil veículos trafegando aqui na nossa cidade. Obviamente que poderia comportar sim. Agora, é claro, repito, é necessário que haja todo um estudo técnico por parte de um setor de engenharia de tráfego, que a nossa cidade, pelo porte da nossa cidade, ela teria condições reais, né, de estar fazendo isso, mas infelizmente nós ainda não temos essa engenharia de tráfego aqui atuante no nosso município. E, geralmente, quando se precisa de algum estudo com relação a trânsito aqui, o município recorre ao Departamento de Trânsito de Goiás do Detran, mas o Detran é a nível de estado, o Detran tem as suas atribuições, e aí de novo eu repito que está lá no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 24, o município teria condições de estar fazendo isso, porque é uma atribuição dele também. Cristiano, você citou a Garibaldi Teixeira, seria uma das vias onde, na sua visão, seria necessária a implantação de semáforos? A gente tem outros locais que, ao seu ver, mesmo sem esse estudo que você colocou agora, seria possível, seria necessário a instalação de semáforos? Sim, o que acontece? Eu destaco, além da Avenida Garibaldi Teixeira, a Avenida Santos Dumont. Só que no caso, tanto a Avenida Santos Dumont quanto a Avenida Dom Pedro I. Só que no caso dessas duas avenidas, elas, se a gente observar nos dois sentidos, são vias de sentido duplo, se nós formos observar, elas possuem uma trafegabilidade maior, né? No caso seria considerada, aos olhos do Código de Trânsito Brasileiro, uma via arterial dentro do município. Então ela recebe o fluxo de veículos que vem de vias locais, e que seria velocidades inferiores a 30 km por hora, e de vias coletoras de velocidades inferiores a 50 km por hora, que deságua, né? Que entra dentro tanto da Dom Pedro I quanto da Santos Dumont.
onde a velocidade poderia ir até 60 km por hora por se tratar de uma via arterial, só que o município, claro, ele pode determinar essa velocidade de acordo com as suas características. Então eu já vi pessoas questionarem sobre a necessidade de semáforos nessas duas avenidas. A meu ver, eu não acho tão necessário, uma vez que, como eu disse, elas recebem esse fluxo, então elas permitem uma maior trafegabilidade. Tanto é que no cruzamento da Dom Pedro, da Santos Dumont com a Avenida Brasil, já existe uma sinalização semafórica, então ali tranquilamente. No caso da Dom Pedro, no cruzamento com a Avenida Brasil, o que nós temos? Nós temos uma intersecção em ciclo, nós temos uma rotatória. Tranquilamente permite essa observância também ali dos cuidados que tem que ter com relação ao trânsito. Só que aí eu reforço que nesse caso em específico da Avenida Dom Pedro I, ali próximo ao Colégio Militar, com a Avenida Brasil, necessariamente ali a sinalização horizontal e a sinalização vertical ela precisa ser reforçada. Porque o que a gente observa, e eu até convido o usuário aqui das vias de trânsito de Quirinópolis, seja condutor ou não, né, a ficar algum tempo ali próximo ali, né, ao Comercial Gonçalves, ao Colégio Militar, ficar observando o fluxo ali naquele cruzamento, ali naquela rotatória. Vocês vão perceber que a grande maioria dos veículos, eles não param naquela intersecção, ou seja, eles já chegam entrando, então acaba que isso pode contribuir com a ocorrência de acidentes, e é o que a gente tem visto aqui na cidade, tá? Então, respondendo o seu questionamento, Elias, de uma forma definitiva, a meu ver, a Avenida Garibaldi e a Avenida Rui Barbosa, ela poderia ter um estudo nessas duas avenidas especialmente sobre a implantação de novos sistemas de sinalização. Eu defendia uma implantação de um semáforo lá na João Fratari, ali já próximo à saída na direção do Credec. Isso já tem um semáforo ali, então acredito que ali atendeu. Só que ali a questão da sinalização de solo, né, a sinalização horizontal, ela precisa também, a meu ver, ser reforçada. Tirando esse ponto, que ali já tem uma sinalização semafórica e fazendo o estudo técnico na Avenida Garibaldi e na Avenida Rui Barbosa, que poderia receber semáforos, acredito que para o porte de Quirinópolis estaria atendendo tranquilamente, não haveria necessidade de instalação de outros semáforos mais não, viu, ô Zigomar? Agora, aí o que eu defendo seria mais, nós temos agentes de trânsito, né, eu defendo um concurso público aí para contratação de agentes de trânsito, para que eles possam estar nas ruas, orientando melhor a população, e isso, consequentemente, iria contribuir para uma mudança de comportamento e, claro, a redução desses acidentes aí. O ouvinte está falando assim, bom dia, eu acho que o comandante da polícia deveria fazer reunião com esse pessoal dos motoboys, né? Eles precisam ganhar dinheiro, mas tem que ter responsabilidade. Alguns saem empinando motos, fazendo manobra, ultrapassagem, colocando em risco a vida dos outros, né? Não é aqui dizendo que são todos, né? Mas tem alguns que são irresponsáveis mesmo, né? A gente já viu aí, passa em cima de calçada, né? Ultrapassa pelo lado errado, né? Andam na contramão. Realmente eu já vi muitos, mas tem muitos também que a gente tem que fazer justiça, que andam devagar, né? Inclusive já vi casal trabalhando com aquela mochila nas costas, né? Mas essas empresas, elas têm que chamar realmente a atenção dos seus funcionários, porque tem uns que não têm a mínima responsabilidade, está dizendo aqui o ouvinte. E você falou aí, Cristiano, de 30, 50, 60 km por hora. O que a gente observa é que tem motorista que trafega numa velocidade muito maior, e o excesso de velocidade é de assustar em algumas situações, né? Exatamente, Elias e ouvintes. Só para deixar claro, nós temos no Código de Trânsito Brasileiro os 4 tipos de vias, né? Urbanas, vias locais, vias arteriais, vias locais, vias coletoras nessa ordem, vias arteriais e vias de trânsito rápido. As vias locais, velocidade até 30 km por hora, as vias coletoras até 40 km por hora, as vias arteriais até 60 km por hora e as vias de trânsito rápido até 80 km por hora, salvo exceções aí, regulamentar pela fiscalização de trânsito local. Aqui qual que é a velocidade máxima das nossas vias, Cristiano? Então, aí o que acontece? Aqui nós não temos aqui em Quirinópolis vias de trânsito rápido, nós temos vias locais, arteriais e coletoras. Então a máxima poderia chegar, dependendo do local, a 30, a 40 ou a 60 km por hora. Seria as velocidades máximas aqui na área urbana de Quirinópolis, né? E aí, claro, quem determina essa velocidade de acordo com as condições de trafegabilidade é o órgão executivo de trânsito municipal. Seria a Agência Municipal de Trânsito, através do seu setor de engenharia de tráfego, que iria fazer os estudos técnicos necessários para determinar qual seria a velocidade máxima permitida, observando o que está no Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, não mais do que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Mas a velocidade máxima de uma via arterial é 60, ok.
a prefeitura, através do seu setor responsável de trânsito, poderia determinar em determinado ponto aqui na cidade uma velocidade de 50 nesse mesmo tipo de via arterial, tranquilamente poderia, por conta de que observando da segurança do local. E aí, isso falando de vias urbanas. Nas vias rurais, nós temos dois tipos de vias rurais, as rodovias e as estradas. As estradas são vias rurais não pavimentadas, onde a máxima é de até 60 km por hora. Né? O pessoal que vai para os ranchos e tudo mais, a máxima nesses locais é de até 60 km por hora. Já no caso das rodovias, a velocidade máxima, dependendo do tipo de veículo, é caminhões, veículos de grande porte até 80 km por hora, veículos de passeio, motocicletas até 110 km por hora. Caminhonetes também entram no caso de 80 km por hora. Agora, nessa questão dos motociclistas, Elias, da mesma forma, eles teriam que estar observando a sinalização de trânsito local, e aí se alguém pode nos questionar, mas aqui em Quirinópolis falta muito a sinalização. Eu concordo, falta muito da observância da existência, né, dessas placas de sinalização, justamente para melhor orientar esse condutor. Então, aí eu volto a dizer, lá do início da nossa fala de hoje, tudo isso é reflexo de um conjunto ou da ausência desse conjunto de sinalização, aí entra o que? A engenharia, né? A parte de engenharia é a fiscalização, é a instalação de placas, né? O policiamento com os agentes e também a questão da educação de trânsito. Se nós tivermos esse tripé rodando, funcionando, consequentemente esse motociclista, ele vai estar tendo mais cuidado, ele vai perceber que ele tem uma placa que ele tem que observar, ele vai bater o olho para um lado para o outro, vai ver que tem um agente ali que pode anotar a placa dele e daqui a pouco chega essa multa para ele e vai doer no bolso. O brasileiro sabe muito bem que doeu no bolso, ele começa a mudar comportamento, então acaba que tem que ter tudo isso. Começa com a orientação, com a educação, e acaba que na inobservância desses preceitos, obviamente parte para a fiscalização, para a autuação, né? E aí tem outro ponto que eu queria só destacar, voltando à fala anterior, sobre essa questão ali próximo ao posto São Judas Tadeu, ali próximo à prefeitura, a José Quintiliano Leão, salvo engano, que passa do lado do posto São Judas Tadeu. Sim. Então ali é um outro ponto conflitante que ali merece um cuidado maior por parte das autoridades de trânsito. Ali também é um ponto que eu me lembrei aqui que merece de repente o estudo ali para a instalação de um semáforo. Fluxo de veículos na Frei João Batista, né? É grande, né? Foi até minha esposa que mandou essa observância, que ela trafega muito aqui na cidade, e ela me lembrou desse ponto ali, que a gente realmente, sempre que passamos por aquele local ali próximo ao posto São Judas Tadeu, percebe ali que ali o trânsito é intenso e muitas vezes não há essa observância. Cristiano, com relação à velocidade máxima nas nossas avenidas principais, Avenida Brasil, Avenida Dom Pedro I, Santos Dumont, na Garibaldi, qual que é a velocidade máxima? Isso tem que ser regulamentado pelo município, conforme você falou. Você sabe se tem essa regulamentação? Sim, o que acontece? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, onde não houver sinalização regulamentar, não tiver uma placa ali indicando a velocidade máxima permitida, eu tenho que saber o seguinte: em que tipo de via que eu estou? Eu estou numa via local, numa via arterial ou numa via de trânsito rápido, né? Ou numa via coletora, né? O pessoal que é habilitado, eu entendo, né? Eu acredito que deve se lembrar das aulas quando tirou a habilitação, que isso foi, ou pelo menos deve ter sido ensinado lá na autoescola sobre esse tipo de vias. Vias locais, até 30 quilômetros, próximo a escolas, próximo a quartéis, áreas restritas, condomínios. Vias locais são vias aí que distribuem trânsito para as vias arteriais, né? Vias de velocidade até 40 km por hora, seria essas ruas de menor movimento nas nossas cidades. E as vias arteriais, que são as vias de maior fluxo de veículos. E aí, trazendo para o exemplo de Quirinópolis, aí eu entro já respondendo a sua pergunta, Elias, essa questão, Avenida Garibaldi, Avenida Dom Pedro I, Avenida Santos Dumont, a Avenida Brasil, né? Avenida JK, que passa ali próximo ao Clube Eldorado, Avenida Leocádio Souza Reis, que dá acesso à saída para a cidade, né? Então são locais onde essas últimas que eu citei são consideradas vias arteriais. Mesmo não tendo uma placa de sinalização indicando, eu não posso passar dos 60. Eu não posso passar dos 60. Então, claro, o condutor e o bom condutor que se preze, ele precisa observar o seguinte: em que tipo de via que eu estou? Eu estou numa via que é considerada uma via arterial. Eu não posso passar de 60. Não significa que eu vou trafegar 60. Posso trafegar 50, 49, 48. Aí é o bom senso e as condições de trânsito que vão me indicar a velocidade. O que eu tenho que observar é que eu não posso passar da velocidade máxima permitida, Elias. Então, no caso da Avenida Brasil, essas de maior movimento aqui da cidade, que a gente conhece, ela não pode exceder 60.
60, mesmo não tendo placa lá. Claro, o município, de acordo com o artigo 24, repito, do Código de Trânsito Brasileiro, né, só dá uma olhadinha no artigo 24, tá lá essas atribuições, para ver que realmente é o que está escrito na legislação, ele tem essa responsabilidade de sinalizar o trânsito, indicando a velocidade máxima permitida. Então, Cristiano, poderia termos na Avenida Brasil, por ser de maior movimento, ou na Dom Pedro, ou na Leocádia, ou na própria Santos Dumont, uma velocidade de 50? Perfeitamente. Se o órgão de trânsito fez o estudo e entendeu que a velocidade por questão de segurança naquele local vai ser de 50 km por hora, ok, vamos instalar a placa de sinalização de 50 km por hora e, claro, o condutor ele precisa observar. Você falou agora há pouco da rotatória. Tive um acidente justamente naquela rotatória ali da Dom Pedro I com a Avenida Brasil, porque quem trafega, né, principalmente pela Dom Pedro I, nessas rotatórias, rotatória também da Santos Dumont, quem trafega nessas duas avenidas aí pensa que está na preferencial e alisa, vamos dizer assim, no linguajar popular, né? Passa ali, não está nem aí com o outro e acaba provocando acidente. De fato, Elias, é um ponto realmente conflitante e é bom até a gente aproveitar a oportunidade para falar disso para a nossa população. Com relação às rotatórias, muitas pessoas, talvez até por ter esquecido de repente quando tirou a habilitação, ou até aqueles que trafegam sem habilitação, que existe essa quantidade de pessoas que trafegam sem habilitação. Ou as pessoas que tiraram a carteira de motorista e nunca aprenderam, sabemos na verdade, disso, né? De fato, tem essa questão também. Entender o seguinte, quando eu estou aproximando de uma rotatória, que nós chamamos tecnicamente de intersecção em círculo, quando eu estou aproximando de um cruzamento, o que eu tenho que observar de fato? Bom, se eu estou chegando próximo ao cruzamento ou próximo à rotatória, eu tenho que observar o que diz as regras de circulação e conduta. E aí, se eu viajar lá no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos lá as regras de circulação e conduta. Quando eu estou aproximando do cruzamento, de quem é a preferência? Bom, se tiver uma placa de sinalização dizendo pare, a placa R1, parada obrigatória ali, a placa de sinalização vertical, eu tenho a obrigação de parar. Mas vamos imaginar que eu não tenho essa placa de sinalização. O órgão de trânsito deixou de instalar a placa. Aí o condutor fica naquela dúvida. E agora? Será que eu paro? Será que eu não paro? Se eu estiver trafegando e estou aproximando do cruzamento, existe alguém à minha direita? Se eu olhar para a direita e estiver algum condutor que vai fazer essa manobra, a preferência é do condutor que está à minha direita. Então eu tenho que observar o que a lei diz. Preferência no cruzamento ou na rotatória é daquele condutor que trafega à sua direita. Então, se tiver alguém à minha direita, gentileza gera gentileza. Eu não tenho placa de sinalização. Cristiano, mas ele também não tem placa de sinalização. Você está na dúvida? Deixa ele passar, certo? Da mesma forma, se fosse o contrário, se você estivesse trafegando à direita de um outro condutor, esse outro condutor teria que dar preferência para você. Agora, o que a gente tem que observar, e aí eu falo um pouco de direção defensiva, é o seguinte: não é pelo fato de eu ter preferência de passagem que eu tenho que chegar no cruzamento sabendo que a preferência é minha porque tem uma placa ali de dê a preferência para o outro condutor, então a preferência é minha que eu vou avançar. Ou no cruzamento, onde a preferencial é minha e tem uma placa de sinalização de parada obrigatória para o outro condutor, que eu vou avançar sem os devidos cuidados. Então tudo isso a gente tem que observar, e aí isso é direção defensiva, ou seja, na grande maioria das vezes eu vou abrir mão de um direito em prol de um bem maior, ou seja, da segurança como um todo no trânsito. Então, de repente eu vou me abster de ter um direito no trânsito, porque de repente alguém erra e esse alguém poderia contribuir para a ocorrência do acidente, mas antes disso eu tive um elemento essencial na direção defensiva, que é a previsão, ou seja, eu previ uma possibilidade de ocorrência antes que ela acontecesse, ou seja, eu evitei a ocorrência de um acidente, e é esse o objetivo maior da segurança do trânsito. Bom, 12:10, quero agradecer aqui a presença do Cristiano Gualberto, né, que é especialista em trânsito, veio falar para a gente sobre trânsito, né, um pouquinho sobre o trânsito aqui de Quirinópolis também. Nós estamos na Semana Nacional de Trânsito, né, embora eu não tenha visto aí, né, informações de algum acontecimento, né, de alguma ação por parte do município nessa semana tão importante. Cristiano, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Elias, né, bem lembrado. Infelizmente nós não tivemos nenhuma ação intensa, nenhuma ação assertiva com relação à Semana Nacional de Trânsito aqui na nossa cidade, né? Procurei informações aí com algumas pessoas ligadas ao nosso trânsito, diretor de universidade aqui, verifiquei com algumas pessoas ligadas à área de ensino aqui, não houve nenhuma preocupação com relação a isso, né? Então, assim, nós temos lá no Código de Trânsito essa previsão legal, né, do dia 18 ao dia 25, né, de setembro aí, desde a implantação do Código de Trânsito Brasileiro lá em 98, né, de se ter
aí esse período para poder fazer propaganda, divulgação, campanhas educativas, né, levar a importância da segurança do trânsito aí, no sentido de conscientizar os cidadãos em relação ao seu comportamento no trânsito. Mas infelizmente nós não tivemos essa preocupação aqui no nosso município de Quirinópolis, né? E se de repente eu estiver enganado, eu faço até uma meia-culpa e posso até me retratar, mas a priori eu não vi nenhum tipo de ação específica com relação a isso, não vi panfletagem, não vi campanhas educativas, né? Eu não vi palestras com relação a essa preocupação específica para a Semana Nacional. Talvez até pode acontecer até segunda-feira, dia 25, que é o término da Semana Nacional de Trânsito, mas começou segunda-feira, dia 18, hoje já é 22, sexta-feira, temos aí sábado, domingo, segunda-feira, de repente ainda acontece, e aí eu vou bater palmas com toda certeza aí por essa atitude, mas de fato não houve, e aí a gente quer de fato aí orientar a população aí para se preocupar com relação à segurança no trânsito, né? A direção defensiva, né? A observância da sinalização de trânsito, o pessoal que trabalha com teleentregas, com motoboys, enfim, essa galera das motos, que é o maior índice de acidente de trânsito que estão acontecendo no Brasil, muita cautela, cuidado com esse celular aí enquanto estiver conduzindo a moto, é muito recorrente a gente perceber, né, o entregador ali com o celular e com a moto em movimento, então assim, é uma loucura, né? Então acaba que isso contribui de forma considerável para a ocorrência desses acidentes. E eu espero que, né, no ano que vem nós tenhamos aí mais engajamento com relação à Semana Nacional de Trânsito. Maio Amarelo também existe essa preocupação aí, mas independentemente desses dois períodos, só para finalizar, eu espero, isso a nível de Brasil, que essa preocupação com a segurança no trânsito aconteça todos os dias do ano. Pode ter certeza que quando houver o envolvimento aí dos órgãos de trânsito, das escolas, né, das organizações não governamentais, né, das autoridades públicas, tudo isso pode contribuir de forma considerável para minimizar as consequências desse acidente. Então, Elias, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de poder estar falando aqui nos microfones da Rádio Alvorada FM, aos diretores da rádio, pelo espaço aí para a gente poder estar levando informação para a população, e é um assunto que não se esgota. Então, esse assunto de trânsito, a cada instante tem mudanças, tem modificações, e é preciso que haja, claro, o comprometimento, principalmente das nossas autoridades, porque é através deles, né, que as outras ações elas vão ser ramificadas, né? Então, a partir do momento que houvesse de repente uma iniciativa por parte dos órgãos com relação à Semana Nacional de Trânsito, consequentemente iria, a meu ver, ter adesão de outras pessoas, de outros órgãos, de escolas, etc. Assim como tem na Semana do Meio Ambiente, tem o plantio de árvore, tem, né, os pedais relativos ao meio ambiente, poderia ter com relação à segurança no trânsito também, e eu fico triste quando isso não acontece, até porque de cada 100 acidentes, 90 causados por falha humana, são mais de 35 mil, Elias, mais de 35 mil pessoas, olha só que número, que morrem em acidente de trânsito no Brasil por ano. Então esse número poderia ser realmente reduzido, mas infelizmente não é o que acontece, mas vamos torcer, a gente não pode perder as esperanças. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado aos nossos ouvintes aí da Rádio Alvorada FM, o pessoal aqui no Instagram que está nos acompanhando, o pessoal do Facebook também. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. Um grande abraço, obrigado a todos. Tá, muito obrigado, Cristiano. São 12 horas e 14 minutos, 12 e 14. Eu quero mandar bom dia para a Luciana, ficou acompanhando a gente também, muito obrigado. Dizer que o Cine oferece hoje 132 vagas de emprego. A Polícia Militar só nos encaminhou um registro feito de ontem para hoje, foi foragido e recapturado lá em Cachoeira Alta, um homem de 42 anos, que era procurado pela Justiça, foi preso. E o Corpo de Bombeiros fez 14 registros nas últimas horas aqui em Quirinópolis e na região. Muito obrigado pela companhia. Está chegando por aqui a comunicação do Vanderlei Gonçalves. Até amanhã.